Olá, eu gostaria de deixar a segunda parte da mensagem sobre São Tiago Maior. Eu falava da missão de ser servidor de Cristo e agora eu falo um pouco também sobre o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu em favor dos seus filhos, Tiago e João. É o fruto de um pensamento no reino temporal em que há honras, dignidades, privilégios, primeiros lugares em tudo, mas não é a missão de Jesus Cristo situar seus amigos nos melhores postos e conceder honras e honrarias, assim salvar os homens com um amor que não se detém diante da morte e morte de cruz. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará e premiará em seu dia os que agora seguem os passos de Jesus. É admirável a ambição que alguém que deseja redimir sua humilde condição de nascimento, valorizando todas as suas capacidades de inteligência e de luta. É um desejo inato, primordial. É muito normal ter o desejo de ser, de valorizar a própria existência, de subir mais alto na vida. E isso acontece em todos os campos. Não há ninguém que, para viver, não sinta necessidade de ser o primeiro em alguma coisa. Talvez o melhor médico, né, o melhor aluno na faculdade, ou pelo menos um dos melhores, o melhor padre, a melhor manicure, o melhor vendedor e assim por diante. Porém, o perigo está na ambição desenfreada onde tudo vale, passando por cima dos outros, sendo desonesto. E aí isso já acaba prejudicando. Para um ambicioso, as honras vale tudo. Ele se sente totalmente envolto pela espiral da glória. Quando dominado pelo vício, ele não suporta competidores nem admite rivais. Quem é ambicioso dificilmente se preocupará com ser justo. O negócio da pessoa é ser o primeiro, não importa como, nem que seja tem que ser desonesto. E esse é o grande perigo. Perante a necessidade de alcançar o que deseja, ele só enxerga uma alternativa: humilhar os outros e eliminá-los. Os outros já não são pessoas que merecem respeito, mas são degraus que só servem para ser galgados, pisados, no intuito de ele atingir o vértice do poder. O ambicioso, quando estiver no ápice ou no vértice do poder, transmitirá aos súditos os seus sentimentos, arruinando a nação, o grupo, a comunidade, a pastoral, etc., com a assim chamada de política do prestígio, dos que só visam a conseguir a sua própria grandeza. Ele só obedece ao seu instinto de mandar e receber honrarias. Em sua meditação sobre o poder e a graça, José González Faus, o mesmo autor de A Autoridade da Verdade, afirmou: o poder serve para muitas coisas, mas não serve para que os homens se tornem bons. Não serve para libertar ou curar a liberdade humana, só serve para suprimi-la. A graça, ao contrário, faz bons homens e liberta a liberdade humana. O poder obriga, a graça ajuda. O poder cria quartéis ou campos de concentração. O carisma, a graça, edifica a comunidade. O poder impõe o silêncio. O carisma fala em silêncio. O poder se atribui carismas. O carisma não se atribui poderes. O poder suplanta o espírito. O carisma faz transparecer o espírito. E por isso o poder acaba por levantar a cruz. E o carisma acaba por morrer pregado na cruz. Poderíamos resumir o evangelho de hoje com o seguinte pensamento: o modelo do reino, e portanto dos que o pregam,
não será o do poder político, e sim do poder tal como Jesus o entende e o realiza em sua vida. O modelo que Jesus propõe é o do servidor, que é uma palavra em grego, é diáconos, quer dizer servidor. Que inclusive na igreja, na hierarquia da igreja, é o primeiro degrau lá. É o diácono, depois o presbítero, depois o episcopo, que nós chamamos de diácono, o padre e o bispo. Então, o modelo que Jesus propõe é o do servidor, diáconos, escravo dos demais. A novidade deste modelo é o serviço aos demais. Para os judeus, era uma honra chamar-se servidores de Deus, mas não dos homens. E este serviço que Jesus propõe tem um modelo muito claro. Ele próprio é o modelo. Com suas últimas palavras, Jesus corrige uma concepção errônea que poderia ter sobre sua pessoa e, ao mesmo tempo, se apresenta como um modelo do serviço que lava até os pés dos apóstolos, com uma frase negativa: eu não vim para, e logo com outra frase positiva: e sim para dar a sua vida. Jesus indica que ele será o verdadeiro servo do Senhor e que sua morte terá sentido de ser para todos os homens uma libertação, um resgate, para levar uma vida nova. Para Jesus, o serviço não é somente um conjunto de pequenas boas obras de ajuda aos demais. Não é uma ONG, não é um serviço prestado apenas. Para ele, o que conta é a atitude de serviço como atitude de vida. Eu vim para servir, para que todos tenham vida. Ou seja, desejar sempre uma vida em abundância, plena, para todos e orientar toda a atividade para consegui-la. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Servir torna-se então um estilo de vida e não é apenas uma atividade em determinado momento da vida diante dos demais. O serviço pode produzir até a morte de quem serve, mas será a vida para os demais. Jesus foi morto por ter servido a todos até o fim por amor. A vida inteira de Jesus foi um serviço, uma entrega pessoal de amor. Nos misteriosos caminhos de Deus, o sofrimento de um justo por causa do serviço vivido até a morte se torna uma dinâmica geradora de vida nova para todos. Jesus Cristo demonstrou com sua paixão, morte e ressurreição a verdade desta afirmação. Por essa absoluta fidelidade ao amor, por essa entrega plena, os homens são arrebatados até a esfera divina. O caminho da conversão dos 12, em particular de Tiago e João, é uma chamada para todos nós. Também nós podemos mudar. Sim, podemos e devemos fazer o melhor na igreja, em que não há governantes nem súditos, poderosos e escravos, uns lá em cima e outros cá embaixo. Para que isto possa acontecer, temos que voltar ao Evangelho de Jesus Cristo. Cada cristão deve caminhar pelo caminho do Mestre, trilhar no caminho do Mestre, que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida pela salvação dos homens. Esta plena solidariedade com os homens e a entrega da vida por eles é o programa permanente de todos os cristãos. Dar a vida significa projetar a existência inteira como doação. Mas não é fácil viver essa missão, pois trazemos esse tesouro em vaso de barro. O tesouro que a mensagem alude é o conhecimento, a experiência de Jesus ressuscitado. Este é o incomparável dom que levamos em vaso de barro, expressão que pode fazer referência à debilidade da pessoa do próprio Paulo, ou talvez ao próprio corpo do homem saído de barro, segundo a tradição do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. A pregação da fé se faz a partir da própria imitação do homem.
da própria limitação do homem. Essa limitação faz o cristão recorrer sempre ao Senhor para pedir ajuda. Paulo sabe muito bem que sem a graça de Deus ele cairia ao fracasso total. A debilidade do que crê não é sintoma de fracasso e sim lugar da manifestação de Deus. Na debilidade de Jesus, como ser humano, se manifesta a glória do Pai. A igreja, cada cristão, anuncia o Evangelho não a partir do poder, e sim da distância do poder, pois o Evangelho só pode ser anunciado com credibilidade a partir da cruz, onde aparece a verdade crua. São Tiago aceitou beber o cálice do Senhor. Com efeito, São Tiago teve que aprender a servir, a viver desprendido de si mesmo como Cristo, até dar a vida por sua fé. Que a recordação do sangue derramado de São Tiago seja para nós uma forma para continuarmos a testemunhar uma vida dedicada ao bem. Além disso, ser cristão não pode ser um pretexto para situar-se bem no mundo, para alcançar primeiros postos, para ambição de poder e a fim de ter privilégios desmedidos. Quando a religião se degrada, a fé facilmente se torna um pseudo-crença e cai no perigo de fanatismo. Celebrar a Eucaristia é comer o pão e beber o cálice. Com esse gesto de comunhão, significamos nossa comunhão com Jesus e com os irmãos. Comungamos, então, com a causa de Jesus. Assim damos sentido à nossa fé e nos envolvemos na missão da Igreja fundada sobre os apóstolos. São Tiago Maior, apóstolo, rogai por nós.